Gente, feche seus olhos aí em nome de Jesus, feche. Amém. Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar. Guia-nos, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Que possamos, meu Pai, ser tocados por Ti. Que possamos ser avivados por Ti. Que o Senhor, meu Deus, nos chame para viver o algo novo. Aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, fica à vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Se eu te fizer uma pergunta, eu preciso que você, não tem como todo mundo responder aqui um por um, né? Mas eu queria que você respondesse no seu coração. Se você pudesse numerar de 1 a 10, o quanto você consegue viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Sendo 1, sendo 0 nada, sendo 10 tudo que Deus tem para a sua vida. O quanto você consegue, faz essa autoanálise, tá? O quanto você consegue extrair uma vida sobrenatural de Deus. Sabe? Algo que nós temos vivido e visto é que nós, como igreja do Senhor, não temos experimentado, muitas vezes, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós, como igreja do Senhor, muitas vezes, estamos vivendo um evangelho morno, um evangelho mais ou menos. Estamos deixando de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E muitas vezes nós estamos acomodados com isso. Muitas vezes nós estamos acomodados, por quê? Porque antigamente, o evangelho, para você viver o evangelho, você tinha que ser de fé. Porque poucas pessoas eram cristãs. Poucas pessoas viviam esse evangelho. Só que com o tempo, como era tão bom, ficou muito, como eu posso dizer, banalizado se tornar cristão. Hoje todo mundo ama Jesus, todo mundo segue o caminho de Jesus, sendo que acaba não vivendo realmente aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós temos muitos que se dizem crentes, mas poucos discípulos que vivem aquilo que Jesus mandou viver aqui nessa terra. Nós temos muitas pessoas que estão, talvez até, como eu posso dizer, amam a Deus, reconhece o seu poder, reconhece aquilo que Ele pode fazer, mas muito poucas vezes nós vemos pessoas que realmente estão totalmente entregues a viverem como discípulos de Jesus e desfrutarem de tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Está dando para entender, gente? Hoje o tema da nossa mensagem é coisas maiores. Por que coisas maiores? Porque eu não quero ficar vivendo um evangelho morno. E eu acredito que você também não queira viver um evangelho morno. Nós não queremos viver um evangelho mais ou menos. Porque o mais ou menos para a gente não basta. Nós queremos viver o evangelho sobrenatural. Nós queremos viver o evangelho na sua plenitude. Sabe? E eu queria ler com vocês o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 11. Está escrito assim: creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos lá. Nós vivemos no mundo mal, amém?
Está mais para misericórdia, né? Mas tudo bem. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo difícil. Num mundo em que cada vez mais a sua fé ela tem sido distorcida. A forma como você enxerga Deus tem sido distorcida. Sabe? A forma como nós enxergamos esse manual tem sido distorcido. E por causa disso, nós deixamos enxergar e de viver esse texto que nós acabamos de ler aqui. Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que fez toda a renúncia, desceu do céu, veio aqui para a terra. Ele chegou aqui na terra, fez grandes milagres. Ele curou enfermos, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos. Ele fez coisas grandiosas. E quando ele estava falando com os discípulos, ele disse o seguinte: olha só, preste atenção. Vocês, meus discípulos, farão coisas iguais às que eu fiz. Vocês farão coisas maiores. E quando ele estava falando para os discípulos, nós temos que tomar uma decisão sobre isso. Aqueles que acompanhavam Jesus, tinha dois tipos de pessoas que acompanhavam Jesus, tá? Eram os discípulos, aqueles que aprendiam com Jesus, aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, aquilo que ele falava. E tinham aqueles, a segunda parte, era aqueles que apenas gostavam de Jesus, amavam pelo que ele estava fazendo, sabe? E nós precisamos tomar essa decisão, se nós seremos discípulos de Jesus, ou apenas olharemos para as coisas que ele faz e ficaremos batendo palma, sabe? A nossa missão não é simplesmente ficar, ele é tão bom, eu amo ele. Não, não, não. A nossa missão é a seguinte: Senhor, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender contigo. O Senhor disse que eu faria coisas iguais ao que o Senhor fez e coisas maiores. Se o Senhor falou, eu quero viver. Se o Senhor me prometeu, eu quero receber. E muitas vezes, nós estamos acomodados. Desculpa, talvez eu seja um pouco mais direto com você hoje, tá? Muitas vezes, talvez você esteja com a sua fé acomodada, com a sua fé morta. Será que Deus não te chamou para um tempo como este para ser motivo de honra para Ele? Será que Deus não te levantou para que você possa transformar as coisas que estão ao seu redor pela fé que você tem nele? Ou será que Deus te chamou para viver uma vida miserável aqui nessa terra? Ou será que Deus te chamou para você ficar murmurando por aí, reclamando da vida? Não. Deus te chamou porque Ele quer fazer você comer o que há de melhor nessa terra. Toda vez que você vence, é motivo de honra para aquele que merece toda a honra. Toda vez que você vai lá e tem uma grande vitória, é motivo de honra para Ele. Então, nós temos que tomar uma decisão. E vamos ser sinceros. A fé, ela não tem meio termo. Ela é tudo ou nada. A fé é uma escolha. Ou você vive ela na plenitude, ou você vai ficar aí, céus, vida. Sabe? Você vai ficar reclamando. E a fé, ela não é explicável. Gente, tudo que é explicável a gente faz. Tudo que é explicável você tem o dever de fazer. Agora, aquilo que passa do seu limite, isso é com o nosso Deus. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as situações que nos cercam e começamos a achar que não tem saída. Quantas vezes você passou por alguma coisa na sua vida, por uma situação na sua vida, que aparentemente não tinha jeito? Hoje eu estava conversando com uma pessoa mais cedo, e eu estava falando exatamente isso para ela. Eu falei, olha, aparentemente, a sua situação não tem saída. Você vai ficar vivendo uma vida mesquinha, uma vida mais ou menos, uma vida cheia de peso para o resto da vida.
Mas eu sei que o meu Deus não te chamou para isso. Se o meu Deus te chamou, é porque Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele quer transformar aquilo que você está vivendo. Ele quer fazer algo sobrenatural. Agora, você precisa não aceitar isso que você está vivendo. Você precisa não aceitar o momento que você está passando. Porque a partir do momento que você aceita, você começa a concordar com as mentiras do inferno sobre a sua vida. Você está entendendo? É uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vamos viver um evangelho de qualquer jeito, um evangelho mesquinho, ou vamos viver um evangelho sobrenatural. E Deus nos chamou para vivermos coisas maiores. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí. Você vai aguçar a fé dela. Fala assim, ó, Deus te chamou para fazer coisas maiores. Deus chamou a gente para viver o excepcional. Glória a Deus. Deus te chamou para viver o excepcional. Deus te chamou para algo a mais. Deus te chamou para te levar além. E aí, qual a sua resposta perante isso? Pastor, mas esse mundo é mau. Sim. Pastor, mas as coisas que a gente vive aqui são tão difíceis. As coisas vão só piorar. Sim, as coisas vão só piorar. A palavra diz que nos últimos tempos as coisas iriam piorar e piorar muito, sabe? E haveria muita falta de amor, muitas situações complicadas. Mas nós não somos desse reino, nós somos do reino de Deus Todo-Poderoso. Vai faltar amor? Mas não na nossa vida, nós viveremos o amor na plenitude. Vai faltar fidelidade, mas nós viveremos a fidelidade do nosso Deus. Sabe? Nós não podemos aceitar as coisas que ficam nos cercando. Você não pode aceitar as coisas que te cercam. Porque se você não conseguir enxergar Deus como Deus, o que te resta? Se você não tiver certeza de que Deus pode mudar a sua história, o que te resta? Eu te garanto que 90% dos que estão aqui não chegaram aqui por amor, chegaram aqui por uma necessidade, talvez até uma necessidade de se encontrar na vida. Outros 10% talvez já tenham nascido na igreja, no evangelho, alguma coisa aconteceu que foi para o evangelho, mas a maioria, a grande maioria, veio pela dor ou por alguma necessidade de algo a mais. E o que eu estou te dizendo, sabe o que é? É que nesse lugar aqui, onde há o nosso Deus, há esse algo a mais. Há esse algo sobrenatural. Há esse algo que Ele quer transformar a nossa vida e nos levar para lá. E nós não podemos viver uma vida qualquer. Nós precisamos viver o excepcional de Deus. O mais ou menos não te serve. Coloca isso no seu coração. O mais ou menos não te serve. Repita comigo. O mais ou menos não me serve. A gente não pode aceitar o mais ou menos. Isso em todas as áreas. Pega lá sua vida profissional. Você está vivendo mais ou menos? Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te dar mais. Se você está aceitando, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Começa a transformar. Bota o teu pé no chão e fala: Senhor, eu te honro, eu te busco, eu dou meu dízimo, eu sou fiel ao Senhor. Está na hora do Senhor mudar a minha vida. Me mostra qual é o caminho. Eu não quero viver o mais ou menos na minha vida profissional. Eu não quero ficar aqui. Essa semana eu estava conversando com a pessoa estava falando: eu estou por estar. Eu estou pagando as minhas contas. Eu falei: isso é suficiente para você? Porque para mim não é, eu quero algo a mais. Eu quero viver uma vida sobrenatural. Na sua casa, na sua família. O mais ou menos não te serve. Deus quer fazer o sobrenatural. Então, se você ficar aceitando o mais ou menos, você vai viver o mais ou menos. Não. Bota o teu joelho no chão. Pede a direção de Deus, porque Deus quer te dar o melhor.
Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Deus quer transformar aqueles que estão ao seu redor. Deus quer te levar para um lugar mais alto. E muitas vezes, nós nos acostumamos com mais ou menos. Nós nos acostumamos com relacionamentos frios. E eu não digo só às vezes de homem e mulher, mas muitas vezes de amizades. Muitas vezes com pessoas que, sabe quando todo mundo aqui ou já viveu, a maioria já viveu isso, ou vê alguém vivendo. A gente fica se contentando com migalhas dos outros. Às vezes a gente fica até emocionalmente contando com migalhas dos outros. Não é isso que Deus chamou a gente para viver. Deus nos chamou para termos os melhores relacionamentos aqui nessa terra. Você vai aceitar ficar vivendo uma vida mesquinha? Sabe? Nós não podemos aceitar. Você pega na sua vida espiritual, até quando? Gente, até quando você vai ficar aceitando viver uma vida espiritual fria? A palavra diz que é melhor que a gente fosse frio ou quente, mas morno. A vontade de vomitar que ele tem. Nós não podemos viver mornos nem frios, a gente tem que viver quente, a gente tem que viver cheio do Espírito Santo, cheio do poder dele. Até quando você vai ficar se contentando a viver um evangelho morno? Até quando? Você tem que se posicionar. É isso que eu quero para a minha vida. Aqui eu não vou sair das suas mãos, eu não vou sair. Eu estou com meu pé firme aqui na rocha. Eu quero mais de você, eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais. Eu não quero menos, eu quero mais. Sabe? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre isso, né? Essa pessoa estava chantageando outra pessoa, alguém da família, falando assim, se continuar assim, eu não vou mais na igreja. Eu falei, o contrário, não faz isso não. Aí que você tem que estar lá. Aí que você tem que falar, não, você faz o que você quiser da tua vida. A minha vida com Deus eu não abro mão. Você está entendendo? A minha vida com Deus eu não abro mão, porque eu não quero qualquer coisa. Eu não quero qualquer coisa, eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero algo a mais de Deus. Queria que vocês abrissem aí comigo, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 9. Obrigado. Olha o que está escrito, Colossenses 1, 9. Está escrito assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para um pouquinho, mantém aí, tá? Primeira coisa, nós não podemos ficar andando como cegos. E muitas vezes nós vivemos aqui nessa terra como cegos. Nós temos que ter um entendimento de Deus sobre a nossa vida. Você precisa ter um entendimento de Deus para a sua vida. O que Ele está querendo fazer na sua vida? O que Ele está querendo fazer na sua vida? Eu estava falando com a pessoa hoje sobre isso. Falei, Deus, eu não vou falar o nome, né? Mas Deus está tirando essa pessoa do lixo e está levando para o sobrenatural. Nós precisamos enxergar isso. Deus está movendo. Isso é o entendimento espiritual da coisa, porque senão a gente só fica reclamando. A gente tem que enxergar espiritualmente. Você precisa enxergar espiritualmente os processos que você está vivendo. Cada um aqui está vivendo um processo diferente. Um processo de amadurecimento, um processo de uma nova fase, um processo de uma nova etapa. E nós precisamos enxergar isso, sabe? É muito sério. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz.
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Duas coisas aqui importantes. Fechei. Duas coisas importantes, agora eu tenho que lembrar. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos viver dignos do Senhor. Dignos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, quando você está derrotado, você está vivendo de forma digna para Deus? Sim ou não? Não. Deus não quer ver você derrotado. Deus não quer ver você derrotado. Sabe? Deus quer ver você vitorioso, porque cada vitória sua é honra para Ele. Quando você vence lá no seu trabalho, que você é motivo de honra lá no seu trabalho, sabe? As pessoas vão olhar e vão falar: aquele ali é filho do Deus Todo-Poderoso. Existe uma bênção sobre ele. Você está entendendo? Deus não quer te ver derrotado. Então, o que acontece? Nós precisamos entender, da forma que eu estou vivendo de forma digna para o meu Deus? Isso que eu estou vivendo é forma digna para o meu Deus? Se não for, não é da vontade dele. Então nós precisamos nos reposicionar, nós precisamos mudar alguma coisa, mexer na nossa fé, porque Ele nos chamou para vivermos dignos da forma, dignos dEle, sabe? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa Ele nos chamou para recebermos a herança daqueles que são do reino da luz, sabe? A herança é nossa, a herança é sua. Diga assim: a herança é minha. O teu Deus é dono de todo ouro e toda prata. O teu Deus, Ele é o dono do amor mais sobrenatural desse mundo. Então por que você fica pedindo migalha no amor? Por que você vai ficar citando qualquer coisa? Deus está te chamando para viver algo sobrenatural, algo maior, algo que vai além da sua própria capacidade, coisas maiores. Fala assim, repete comigo: Deus está me chamando para me viver coisas maiores. Ele quer que nós vivamos coisas maiores. Ele não quer que a gente viva qualquer coisa. Ele não quer isso. Eu quero te dar 3 coisas para você ter certeza de que Deus não vai falhar com você. 3 coisas, tá? Deus, às vezes a gente fica muito na dúvida se Deus está conosco ou não. E por causa disso, nós ficamos com medo no momento das decisões, no medo nos momentos em que nós temos que nos posicionar. Quem nunca teve medo de se posicionar? Quantas vezes você temeu no momento de se posicionar para Deus, de honrar Ele? Você ficou assim: será que isso é da vontade de Deus mesmo? Na verdade, quem está com medo é você, não é Deus. Posicionamento. Senhor, se o Senhor está mandando eu ir por aqui, eu vou por aqui. Se o Senhor está mandando eu fazer isso, eu vou fazer isso. Talvez isso doa na minha carne, mas eu estou fazendo aqui porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Às vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vejam, mas posso te contar um segredo? As pessoas vão falhar com você. Você vai esperar a honra delas e elas não vão te dar honra. Aquela pessoa que você mais ajudou, fez e aconteceu, um dia ela vai virar as costas para você, porque nós somos falhos. Está achando que você nunca fez isso para alguém? Você também já fez isso para alguém. Você já virou as costas para alguém que merecia honra da sua parte. Sabe? As pessoas vão falhar, mas uma coisa eu aprendi: aquele que nunca falha é o nosso Deus. O que você faz, o que você decide, aquilo que você se posiciona no secreto que ninguém vê, Ele está vendo. Ele é aquele que honra, Ele é aquele que faz. Então você pode ter certeza de uma coisa: todo mundo vai falhar, menos Deus. Esteja firme com Deus, esteja certo com Deus, e Ele nunca vai deixar você ser injustiçado. Ele nunca vai deixar você cair. Ele vai estar sempre do seu lado, sabe? E eu vou te dar 3 garantias, tá?
3 garantias que Deus está contigo. Primeiro, você está envolvido num processo de redenção. O que é isso? Deus quando chamou lá atrás, Adão e Eva, eles pecaram, caíram e voltou toda a maldição para a nossa vida, tá? Para a nossa vida. Mas Deus, quando Ele mandou Jesus para quê? Para restaurar aquilo que tinha sido perdido. Então, toda vez que você se levanta, que você está de pé, que você começa a viver coisas sobrenaturais, você está dentro de um processo de redenção de Deus. É Deus mostrando, esse aqui é meu filho amado, essa aqui é minha filha amada. Eu estou fazendo coisas novas, coisas maiores na vida deles. Deus não quer você por cauda, Deus quer você por cabeça. Amém? Deus quer que a gente viva por cabeça, Deus quer que a gente viva o sobrenatural. Então essa é a primeira coisa, tá? Primeira coisa, nós estamos envolvidos num processo de redenção. Esse processo de redenção, ele é pessoal e ele é grupal, como igreja, sabe? Nós, como igreja, estamos sendo redimidos. Quer dizer, aquilo que envergonhava Deus lá atrás, hoje está virando motivo de honra para Ele. E nós precisamos viver isso. Cada mudança na sua vida é motivo de honra para Deus. Eu estava aqui agora consagrando, né, o noivado Lucas da Tainá. Isso aqui é o quê? Honra para Deus. Você está entendendo? Porque Deus vai fazendo as coisas. Cada motivo de avanço, cada motivo de vitória é motivo de honra para Deus. E essa é a segunda parte. Primeira coisa é, você está envolvido numa promessa de redenção. Essa promessa, ela vai se cumprir. Ponto. Segunda coisa, cada vitória nossa, Ele é honrado. Isso tem 2 coisas importantes, tá? Cada vitória nossa, Ele é honrado. Cada coisa que acontece na nossa vida, cada vitória que nós recebemos, cada algo sobrenatural que a gente vive, a gente está honrando aquele que merece toda a honra. As pessoas vão olhar e vão falar, caramba, o que está acontecendo na vida dele? É a presença do Senhor. Deus está fazendo na vida dele. Agora só tome cuidado para você não tirar a honra dele e colocar sobre a sua cabeça. Tudo que nós conquistamos aqui é para a honra dele. Seja grato com as coisas que Deus tem feito na sua vida. Grato por cada coisinha que Deus faz na sua vida. Sabe? Outro dia eu estava falando, não sei com quem. E eu estava falando sobre a dificuldade financeira que a gente vive hoje, né? Eu estava falando da minha dificuldade financeira. Eu estava falando, cara, é apertado. Tudo é caro, né? É muito complexo. E o pastor, cara, o pastor não é mais não, né? Porque o pastor, ele é sempre chamado para todas as coisas, cara. E bancar tudo não é mole não, gente. É complicado. Às vezes a gente tem que dar uma suada, né? Mas a gente vai com muito amor, com muito carinho. Mas o que acontece? Eu estava falando sobre aperto financeiro. Mas eu estava falando o seguinte. Hoje o aperto financeiro que eu tenho nem se compara com o que a minha família já viveu lá atrás. A gente nunca passou fome, graças a Deus. Mas já foi muito mais apertado. De a gente não ter dinheiro para coisas básicas, sabe? Hoje, está apertado financeiramente? Sim. Mas Deus tem me abençoado, Deus tem me dado prosperidade, Deus tem feito com que eu viva coisas novas, coisas sobrenaturais. Está sobrando dinheiro? Ainda não. Talvez nunca sobe. Mas o nível de vida subiu bastante. Então, eu tenho que reclamar? Não, eu tenho que agradecer a Deus. Você entende? A minha vida mudou muito, então eu tenho que agradecer a quem? Ao meu trabalho? Não, a Deus. Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar muito, mas eu agradeço a Deus, porque Ele tem feito esse algo sobrenatural. Está entendendo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão a gente só fica colocando honra na nossa vida. E outra, muitas vezes, nós não somos gratos por aquilo que Deus está fazendo. Se você fizer uma pergunta hoje, agora, sem você responder alto não, tá? Para você se sente grato àquilo que Deus tem feito na sua vida?
Você é grato àquilo que Deus transformou na sua vida? Ou você tem mais reclamado do que agradecido? Você está entendendo? Às vezes Deus está mudando a sua história, Deus está fazendo um rebuliço, sabe? Às vezes a gente está envolvido lá no lixão. Está lá no lixão, todo embolado no lixo, sujo e tudo mais. Deus começa a te tirar do lixo. Quando Ele te tira do lixo, você está limpo ou está sujo? Está sujo. Demora um tempo ainda para limpar, tomar aquele banhozinho, né? Mas Deus está fazendo a obra. E você está agradecendo por isso? Ou você ainda está reclamando, mas eu estou sujo ainda. Deus já te tirou de lá, Deus já está fazendo a obra. Você está entendendo? Seja grato a Deus na plenitude. Agradeça tudo. Porque Deus, Ele sempre vai fazer coisas na nossa vida. Agora, a gente tem que decidir a quem a gente vai dar honra. Ao nosso trabalho, à nossa mão, ou aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aquele que tem nos dado força, sabe? Nós precisamos, então a segunda coisa é, através da vitória dele, Ele é honrado. Então toda vez que nós vencermos, Ele quer mais que a gente vença. Ele quer que a gente mais... Muitas pessoas têm problema com dar testemunho aqui na frente. De falar aquilo que Deus tem feito. Você está com vergonha de dar honra àquele que merece a honra. Já parou para pensar nisso? Toda vez que Deus der uma vitória para você, fala, pastor, quero contar uma vitória. Vem aqui nesse altar, fala, Senhor, gente, Deus fez isso, isso, isso e isso na minha vida. Deus tem mudado a minha história. Sabe por quê? Porque primeiro, você está dando honra àquele que merece honra. Se você dá honra a Ele, Ele vai fazer mais ainda. Correto? Segunda coisa, você está aumentando a fé dos irmãos que estão embaixo. Ah, pastor, mas eu sou tímido e tudo mais. A tua timidez vai deixar de honrar a Deus? Por causa da sua timidez, você vai deixar de dar honra àquele que merece honra? Você entende? Não, honra a Deus. Vem aqui, Deus está fazendo isso, isso e isso na minha vida. Deus está movendo o sobrenatural na minha vida. E eu te garanto, Deus não vai continuar abençoando e vai fazer coisas maiores ainda. Coisas maiores, sabe? Então a segunda coisa é, através das nossas vitórias Ele é honrado. Terceira coisa, e perfeita, nós falhamos, você vai falhar, todo mundo vai falhar, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu queria que você abrisse aí para a gente encerrar. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos lá, aquele que prometeu é fiel. Fala mais forte, aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Se Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Então, vamos parar de ficar vivendo o evangelho mais ou menos, é tudo ou nada, ou a gente vai, ou a gente deixa para lá. A gente tem que mergulhar na presença do nosso Deus, mergulhar na fé nele. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, sabe? Deus está te chamando para viver um evangelho sobrenatural. Deus está te chamando para viver um evangelho excepcional. Ele está querendo te levar para algo a mais. E qual a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mostra-me os teus caminhos. Eu quero viver esse evangelho sobrenatural. Eu quero esse sobrenatural na minha casa. Eu quero esse sobrenatural na minha família. Eu quero esse sobrenatural na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu quero esse sobrenatural na minha vida espiritual. Eu quero esse sobrenatural dos meus relacionamentos. Eu quero esse sobrenatural. Eu quero impor a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Eu quero chegar na minha casa e profetizar bênçãos. E na minha casa será paz, alegria, muito amor e prosperidade. Eu quero repreender o maligno e ele vai bater em retirada. Se o inimigo se levanta contra mim por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá da minha presença, porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Sabe? Para de viver o evangelho mais ou menos. Nós precisamos viver o evangelho na plenitude. Deus está te chamando para viver o evangelho sobrenatural. O evangelho verdadeiro. Não é esse evangelho que fica muita gente pregando aí fora, não. Sabe? Mais ou menos. Não. O evangelho sobrenatural. O nosso Deus é Deus que abriu o mar vermelho.
O nosso Deus é aquele que ressuscita os mortos. O nosso Deus é aquele que faz o sobrenatural. E esse é o mesmo Deus de ontem, hoje e Ele será eternamente. Sabe? Deus está te chamando para viver o evangelho sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Faz o seguinte: se você quer viver esse evangelho sobrenatural,